Olá, tudo bom? Eu sou Júlio Anderson, sou advogado tributarista, sou professor de Direito Tributário dos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da Faculdade Camburi e da Faculdade Nossa Senhora Aparecida, a FANAP. E também sou autor do livro Manual de Direito Tributário, da coleção Ícones do Direito, da editora Saraiva, que é o livro que eu adoto em minhas aulas. E hoje, meus amigos, iremos falar sobre os aspectos constitucionais e gerais do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Então, olha só, a competência do IPI está prevista no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal, que dá competência tributária privativa para a União instituir o IPI. A União, então, é que possui a competência privativa para instituir, fiscalizar e arrecadar o imposto sobre produtos industrializados. Veja só, qual que é a função do IPI? Meus amigos, a função do IPI é predominantemente extrafiscal. O que significa isso? Que o IPI interessa muito mais para intervir na economia, para regular o mercado, regular o comportamento do consumidor, do que para a própria arrecadação. Apesar de ser um tributo que tem expressiva arrecadação, uma vez que o país inteiro, todos os brasileiros estão pagando o tempo todo o IPI. Mas veja só, a função predominante do IPI é extrafiscal, ou seja, a sua função mais importante é regulatória e não arrecadatória. Então, em razão da extrafiscalidade do IPI, que é um tributo que afeta e intervém diretamente na economia, o IPI vai ter consequências constitucionais. A primeira consequência, em razão da Constituição Federal, em função da extrafiscalidade, é com relação ao princípio da legalidade. Inclusive, uma matéria campeã nas provas de direito tributário, seja concursos, exames da UAB, etc. Olha só, matéria campeã de prova, princípio da legalidade, no que diz respeito aqui aos tributos extrafiscais, especialmente aqui no que diz respeito ao IPI. Olha o que diz o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Diz que é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir tributo ou o seu aumento sem lei. Significa que o tributo só pode ser criado, instituído ou aumentado mediante lei em sentido estrito. Nenhuma figura que não seja a lei em sentido estrito pode aumentar ou criar tributos. Entretanto, o IPI, que é um tributo, meus amigos, que afeta diretamente a economia, o IPI sofrerá mitigação no princípio da legalidade, porque o presidente da República está autorizado pela Constituição Federal a alterar as alíquotas do IPI por um simples decreto. Então, olha só, o imposto sobre produtos industrializados sofrerá mitigação no princípio da legalidade, porque o presidente da República poderá alterar suas alíquotas por um simples decreto. Olha só, o presidente, por um simples decreto não é lei, decreto é ato próprio do chefe do Poder Executivo, o presidente da República, por um simples decreto, poderá alterar apenas as alíquotas do IPI. Se quiser alterar a base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo, fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. Agora, tão somente as alíquotas poderão ser alteradas pelo presidente da República. Isso despenca em prova. Tá? Outra consequência constitucional do IPI, em razão da sua extrafiscalidade, é em razão ao princípio da anterioridade. Olha o que diz o princípio da anterioridade, que o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, vai trazer a garantia do princípio da anterioridade genérica ou de exercício, que é uma garantia individual que nos protege contra o abuso do Estado. Significa que o Estado brasileiro, representado pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, não poderão cobrar o tributo imediatamente.
Uma vez que o tributo é criado ou ele é aumentado, o contribuinte tem a garantia individual, constitucional, de que terá um prazo razoável para se preparar para a cobrança do novo tributo. E é exatamente por isso que o princípio da anterioridade ele é subdividido em dois princípios. Primeiro, artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade genérica de exercício, que proíbe ao Estado brasileiro exigir o tributo ou seu aumento no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que houver instituído ou aumentado. O que significa o princípio da anterioridade genérica de exercício, então? Que o tributo só pode ser exigido no ano fiscal seguinte a data da publicação da lei que o criou ou aumentou. Então, significa que se eu publico uma lei no ano de 2020, eu só posso exigir esse tributo no ano de 2021, ou seja, só no exercício fiscal seguinte. Da mesma forma, eu não posso cobrar o tributo antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que houver criado ou aumentado o tributo. Então, nós vamos ter o segundo subprincípio da anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, que proíbe ao Estado exigir o tributo ou o seu aumento antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que o houver instituído ou aumentado. Significa, então, que eu não posso cobrar o tributo antes de decorridos 90 dias. Então, olha só, qual que é a regra para todos os tributos? Eu não posso cobrar o tributo nem no mesmo ano, anterioridade genérica de exercício, artigo 150, inciso 3, a linha B, e não posso cobrar o tributo com menos de 90 dias da publicação da lei. Anterioridade nonagesimal, artigo 150, inciso 3, a linha C. Então, significa que, em regra, os tributos não podem ser cobrados nem no mesmo ano e nem com menos de 90 dias. Agora, o IPI, meus amigos, é um tributo que afeta diretamente a economia. Não dá tempo de esperar. Como não dá tempo de esperar o processo legislativo para alterar suas alíquotas, e é por isso que o presidente da República, por um simples decreto, vai lá e altera suas alíquotas sem precisar de lei, sem processo legislativo. Da mesma forma, eu não posso esperar o ano seguinte para exigir o aumento do IPI. E é exatamente por isso que o IPI não atenderá o princípio da anterioridade genérica ou de exercício. O IPI, portanto, pode ser cobrado no mesmo exercício em que houver sido publicada a lei. O IPI não precisa esperar o ano seguinte. Cobra-se no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei. Entretanto, olha a outra matéria de prova, presta atenção. Entretanto, o IPI é obrigado a esperar 90 dias. Então, o IPI é obrigado a aguardar o princípio da anterioridade nonagesimal. Olha só como é que fica o IPI. Sofre mitigação no princípio da legalidade, porque o presidente da República pode alterar suas alíquotas por um simples decreto. O IPI não atende à anterioridade genérica de exercício, pode ser cobrado no mesmo ano em que houver sido publicada a lei que o houver instituído ou aumentado, mas o IPI não pode ser cobrado com menos de 90 dias. Então, essa é a primeira característica aqui do IPI, essa é a primeira consequência constitucional. A segunda situação que eu quero chamar a atenção para vocês com relação ao IPI é que ele é um tributo indireto. O que é que significa o IPI ser um tributo indireto? Significa que ele possui repercussão econômica, ou seja, nós vamos ter o fenômeno da repercussão econômica no IPI porque nós temos o industrial, que é quem produz o produto industrializado, que está sujeito ao imposto. O industrial é quem é a pessoa obrigada a pagar o tributo aos cofres da União, porém, o industrial, ele vai pegar o custo do IPI, vai embutir no preço do produto e vai repassar, vai transferir o encargo financeiro do imposto para o consumidor final pagar. Então, quem paga o IPI, na verdade, não é o industrial. Quem paga o IPI, na verdade, é o consumidor final que recebe o encargo do IPI
e quem faz o pagamento aqui para o industrial, que simplesmente repassa o imposto aos cofres da União. Esse é o fenômeno da repercussão econômica. Pago pelo industrial, contribuinte de direito, porque a lei obriga o industrial a pegar o tributo e entregar aos cofres do Estado, porém, o industrial, contribuinte de direito, transfere o encargo para o consumidor final, que é o contribuinte de fato, porque é ele quem paga, na verdade, o imposto. Em razão do IPI ser um tributo indireto, aplica-se a súmula 71 do Supremo Tribunal Federal. Outra matéria de prova, presta atenção, súmula 71 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que, embora pago indevidamente, não há restituição de tributo indireto. Então, uma vez que o industrial recolha indevidamente, pague a mais, etc., pague de forma incondicional ou ilegal o IPI aos cofres da União, ele não poderá pedir a restituição. Olha só, embora pago indevidamente, não há restituição de tributo indireto. Esse é o teor da súmula 71 do Supremo Tribunal Federal. Só que, entretanto, nós teremos a súmula 546, que essa é a que mais cai em prova. A regra qual que é? Súmula 71 do Supremo Tribunal Federal, que não permite a restituição de tributo indireto. Tá? Agora, o que diz a súmula 546 do Supremo? Que é possível a restituição do tributo indireto quando o contribuinte der direito, recolher indevidamente o tributo e não repassar o encargo, o quantum do tributo pago indevidamente, para o contribuinte de fato, desde que haja reconhecimento por decisão. Então, olha só, se o contribuinte de direito pagar indevidamente o tributo aos cofres do Estado e não transferir esse encargo do tributo a mais ou indevido para o contribuinte de direito, o contribuinte de fato, nesse caso específico ele poderá pleitear uma restituição através da ação de repetição de indébito tributário. Então, olha só, o IPI é um tributo indireto, ao qual se aplica o teor da súmula 71 do Supremo Tribunal Federal e 546 também do Supremo Tribunal Federal. Então, a segunda característica aqui, geral do IPI, é que ele é um tributo indireto. A terceira característica importantíssima do IPI é que a Constituição Federal determina sua seletividade. O que significa isso? Significa que o IPI será seletivo. Olha os termos da Constituição Federal. Vou repetir. A Constituição Federal determina: o IPI será seletivo em razão da essencialidade do produto. O que significa isso? Significa que produtos essenciais, produtos necessários à sobrevivência humana, como os alimentos da cesta básica, medicamentos, deverão ter um baixo custo do IPI, deverão ter uma baixa incidência do imposto. Para quê? O imposto, como eu falei, quem paga, na verdade, sempre é o consumidor. Então, se eu coloco uma carga tributária muito alta do IPI nesses produtos, eu acabo proibindo o acesso às pessoas do país. Eu acabo fazendo com que as pessoas, especialmente as mais pobres, não possam comprar, porque o produto vai ficar mais caro. E é exatamente por isso que o IPI deve ter uma baixa incidência em produtos essenciais à sobrevivência humana, como alimentos da cesta básica e medicamentos. Agora, por outro lado, o que vai acontecer com os produtos luxuosos, os produtos supérfluos, os produtos de luxo, os produtos desnecessários à sobrevivência humana ou até mesmo nocivos, como o cigarro, como o perfume francês, como o veículo de luxo, como o caviar? O que eu faço com a carga em relação a esses produtos? Eu seleciono esses produtos e aumento a carga tributária. É por isso que eu vou colocar, por exemplo, no cigarro uma alíquota de 365,63%. Por quê? Além do cigarro ser um produto desnecessário, é um produto que faz mal à saúde e eu da mesma forma atinjo aqueles contribuintes com maior capacidade contributiva. Se você está com dinheiro para comprar perfume importado, carro de luxo, roupa de alta costura, ou até mesmo fumar, que é um produto absolutamente desnecessário, então significa que você está com mais dinheiro que os outros, então você pode pagar mais tributos que os outros. Por isso que eu tenho a orientação aqui no IPI
em razão da sua essencialidade. Significa que ele selecionará produtos conforme a sua essencialidade. Produtos de luxo terão maior carga tributária e produtos essenciais terão menor carga tributária. Olha só a matéria de prova. O IPI será obrigatoriamente seletivo. O ICMS, a Constituição diz que poderá ser seletivo. Então, às vezes, numa prova, o examinador pode vir e trocar as expressões. ICMS, veja vocês, o ICMS ele poderá ser seletivo. O IPI necessariamente será seletivo. Então, preste atenção que uma prova pode haver a troca aí dessas expressões e você pode errar por um simples detalhe. Então, olha só, essa é a terceira característica do IPI. A quarta característica do IPI, meus amigos, o IPI não incidirá sobre as exportações de produtos industrializados. Olha só, nós aqui estamos diante de uma imunidade tributária. A Constituição Federal proíbe a incidência do IPI nas exportações de produtos industrializados. Por quê? Para garantir a concorrência do nosso produto no mercado estrangeiro. Então, se eu cobrar o IPI no produto industrializado a ser exportado, é lógico que esse IPI será repassado para o produto e ele ficará mais caro no mercado internacional e, portanto, menos competitivo. Por isso que a Constituição Federal proíbe a sua incidência aqui no produto a ser exportado. E quanto mais exportarmos produtos industrializados, mais empregos são gerados no país. Então, para proteger, fomentar as exportações de produtos industrializados, é que nós teremos, então, o IPI, tá? Com essa característica, com essa imunidade. Então, o IPI não incide sobre produtos industrializados a serem exportados. Uma outra característica constitucional é que o IPI, meus amigos, veja só, ele será orientado por um princípio constitucional, que é o princípio vejam vocês, o princípio da não cumulatividade. Olha só, o IPI tem uma cadeia de produção. Eu tenho o industrial, eu tenho o industrial que compra um insumo para fazer seus produtos industrializados, e esse industrial, evidentemente, termina de fabricar o seu produto, industrializar seu produto, e vai juntar o seu produto com o insumo que ele comprou, junta todos os tributos e repassa para o consumidor. Então, quanto que ficaria o preço final do IPI? É por isso, então, que a Constituição Federal determina que o IPI será não cumulativo. Significa que a Constituição Federal determina que o tributo pago na operação anterior deve ser compensado com um tributo a ser pago na operação posterior. Para quê? Evitar a oneração excessiva e em cascata sobre a cadeia produtiva, para evitar que o produto fique, ao final, muito caro. Para evitar que o consumidor pague um produto com um preço exagerado. Então é por isso que nós vamos ter aqui o princípio da não cumulatividade. Um outro princípio que orienta o IPI é que ele deverá ter reduzido seu impacto na aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. O que significa isso? Significa que o industrial, eu preciso fomentar, eu preciso facilitar a industrialização do país. Então, o industrial, meus amigos, eu preciso facilitar a vida dele para que ele possa adquirir máquinas. O que é um bem de capital? Bem de capital são exatamente esses bens que eu utilizo para a produção de outros bens. Então, imagine uma máquina para prover uma indústria. A máquina custa muito caro. Imagina se o IPI incidir com muito peso nessa máquina. Vai ficar muito caro. O industrial vai inviabilizar a atividade industrial. Então, é por isso que a Constituição determina que o IPI terá redução do seu impacto na aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Então, meus amigos, essas são as características gerais e constitucionais do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Um abraço para vocês e até a próxima.